Boa tarde, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, meu povo, professor Alcides, para muito mais química aqui no nosso canal Educação. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Olha, como sempre, o Gabriel André, Josélia, Rafaela, minha amiga Érica, que está aqui há pouco, está aí mandando aquele boa tarde. E pelo IPTV, Campinas, tem Uruçuí, daqui a pouco também deve estar chegando, que o pessoal está no intervalo, os outros polos. Queria começar mandando um grande abraço pro pessoal de Domingos Mourão. Estive lá hoje. Foi muito bem recebido. Muito obrigado, viu, pessoal? Um abração para vocês, beleza? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre isomeria. Temos a isomeria plana, isomeria geométrica, isomeria óptica, certo? Mas hoje a gente vai dar aquela fala naquela isomeria principal. Isomeria plana, aquela que a gente analisa no plano. Show? Vamos ver aqui? Primeiro lugar, deixa eu ajeitar minha canetinha. Tudo ok? Vamos lá. Pessoal, nosso foco é os modelos explicativos para compostos isômeros, focando na isomeria plana, tá? Na aula dessa semana e também na próxima semana, nosso foco vai ser em isomeria plana, espacial e geométrica, beleza? Lembrando que hoje nós vamos demonstrar e diferenciar os tipos de isomeria plana, como cadeia, posição, função, tautomeria e a metameria. Beleza? Tranquilinho? Vamos lá. Isomeria. O nome já diz, iso é de algo igual. O que é igual aqui? Bom, é um fenômeno, fenômeno que ocorre entre substâncias que possuem a mesma fórmula molecular, mas apresentam estruturas diferentes. Tá? Algum ponto da estrutura, algum detalhe da estrutura são diferentes, mas a fórmula molecular é a mesma. Belezeira? A isomeria se divide em plana, geométrica e óptica. Porém, a isomeria plana, ela foca nas formas estruturais, tá? Nós vamos analisar se a fórmula molecular daquela substância é igual a outra, que é a primeira condição. As duas têm que ter a mesma fórmula molecular, mas a estrutura ser diferente. Show? Olha aqui. No caso da isomeria, olha o detalhe, não pode esquecer, mesma fórmula molecular, ok? Mas os compostos, eles são diferentes. Eles apresentam alguma diferenciação na sua estrutura. No caso da isomeria plana, nós temos esses tipos aqui embaixo, que daqui a pouco vou detalhar. Cadeia, posição, função, metameria e tautomeria. E a isomeria espacial, ou geométrica também, que recebe esse nome, é dividida em isomeria geométrica e óptica. Tá? A diferença entre elas é que na isomeria geométrica, você analisa a molécula nas 3 dimensões e a óptica, como ela se comporta na presença da luz polarizada, tá bom? Já a geometria plana, nós vamos analisar a molécula como um todo. Beleza? Então, resumindo, isomeria plana ou constitucional é o fenômeno no qual 2 ou mais compostos possuem diferentes fórmulas estruturais, mas a mesma fórmula molecular. Show? De novo, possuem a mesma fórmula molecular, porém, formas estruturais diferentes. Esse pontinho aqui, quero que vocês anotem essa parte, tá bom? Pessoal de Coivaras chegando agora, boa tarde para vocês. Esse pontinho eu vou botar para vocês anotarem, eu quero que vocês tenham esse texto aí, e daqui a pouco eu vou mostrar tópico por tópico, tá bom? Vamos lá. Júnior, meu filho, como tem muita anotação aí, dá 3 minutinhos para os meninos.
Indo! Bom, pessoal, na isomeria plana nós temos cadeia, posição, função, metameria e tautomeria, certo? A metameria é um caso especial de isomeria de posição e a tautomeria é um caso especial de isomeria de função, tá? E quando se trata da isomeria de cadeia, de posição e de função, tem uns detalhezinhos importantes e eu vou começar pela isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia tem 3 casos, tá certo? Bom, logo de cara, vamos ver o que é isso. A isomeria de cadeia é quando o núcleo, quer dizer, é aquela cadeia que os isômeros modificam a estrutura. Por exemplo, pode ser uma cadeia normal, ramificada, aberta ou fechada, certo? São 2 casos. Olha esse caso aqui, ó. Observe que aqui nós temos uma cadeia normal e aqui uma cadeia ramificada. E as 2 cadeias têm a mesma fórmula molecular, ó. As 2 cadeias têm 4 carbonos e 10 hidrogênios. As 2 cadeias têm a mesma fórmula molecular, porém tem uma estrutura diferente. Como? Uma é normal e a outra ela é ramificada. Olha aqui embaixo. Essa cadeia tem aqui, ó, uma insaturação. Então aqui é uma cadeia aberta e também insaturada. Mas se você observar a outra cadeia, ela é toda saturada, mas é um ciclo, é uma cadeia fechada. Tá bom? Reparem que são 2 cadeias diferentes, uma aberta, a outra é uma cadeia fechada, e as 2 apresentam a mesma estrutura. Ó, tem 5 carbonos e o número de hidrogênios, ó, 3, com 2, 5, com 2, 7, com 1, 8, com 2, 10. Pode analisar as 2 estruturas. Você vai observar 5 carbonos e 10 hidrogênios. As 2 cadeias, os 2 compostos, possuem a mesma fórmula molecular. Porém, possuem o que, gente? Cadeias diferentes. Então, ó, no primeiro caso em cima, temos uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Já embaixo, temos uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Beleza? Vamos lembrar qual é a diferença? Gente, uma cadeia normal é uma cadeia que só possui 2 extremidades. Olha para o primeiro caso ali no canto. Ela só tem 2 pontas, tá bom? Ela tem uma ponta onde tem um carbono CH3 e no outro lado tem outro CH3. Já na cadeia ramificada, repare que ela tem 3 extremidades. Você tem 3 pontas que pode começar a contar. Nesse caso, você chama de cadeia ramificada quando possui mais de uma extremidade. Quando só são 2 extremidades, é uma cadeia normal. Olha aqui, ó. Observe. 2 extremidades, normal. 3 extremidades, ramificada, tá certo? Agora, quando se trata de cadeia aberta ou fechada, olha para baixo. Cadeia aberta, ela não forma ciclos. Ela começa no carbono, numa extremidade e termina em outra. Numa cadeia fechada, o carbono que você começa a contagem, se você for fazendo a contagem, termina nele, porque ela forma um ciclo. Fica uma cadeia fechada. E também tem um caso de quando a cadeia é homogênea ou heterogênea, que é o terceiro caso de isomeria de cadeia. Lembrando, cadeia homogênea é que não possui heteroátomo. O que é o heteroátomo? É quando você tem um átomo diferente do carbono entre 2 carbonos. Tá bom? Cadeia homogênea não tem heteroátomo. Cadeia heterogênea possui o heteroátomo. Tá certo? Então, ó, anote esses 2 exemplos. Vou dar um tempinho rápido, coloca ali. Isomeria plana de cadeia. E coloca esses 2 exemplos como referência. Vamos lá, 2 minutinhos.
E, meu povo, prosseguindo, agora vamos para isomeria plana de cadeia. Olha esses dois exemplos que nós temos aqui. Isômeros da mesma função, mas apresentam cadeias diferentes. Ó, de novo, o propeno, cadeia aberta. Cadeia aberta. Ciclopropano, cadeia fechada. Cadeias diferentes, tá bom? Porém, para ser considerado isômeros, eles precisam ter a mesma fórmula molecular. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos. Aqui também, ó. Tem 3 carbonos. Hidrogênios. 1, 2, 3. Com 3, 6. Aqui, ó. 2, 2, 2 também é 6. Como você pode ver, acabamos de observar a fórmula molecular. Para você montar a fórmula molecular, basta contar quantos átomos tem de cada um. Ó. No propeno, nós temos 3 carbonos. No ciclopropano, também. No propeno, temos 6 hidrogênios. No ciclopropano, também. Então, as duas moléculas possuem a mesma fórmula molecular, mas cadeias diferentes, tá? Olha aqui o da direita. Cadeia normal, cadeia ramificada. Essas pontinhas aqui são átomos de carbono, ó. Então tem 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então temos 4 átomos de carbono aqui. Vamos contar os hidrogênios. Ó, temos 3 hidrogênios aqui. E aqui também tem 3. Porém, esses 2 hidrogênios do meio, nós temos que lembrar que o carbono precisa de 4 pares de elétron para poder ficar estável numa cadeia carbônica, numa cadeia orgânica. Ele precisa de 4 pares. Ele já fez 2 ligações simples, ó. Uma aqui, outra aqui, esse carbono. Esse daqui, ó. Então, as outras 2 ligações dele que estão faltando são 2 hidrogênios, tanto desse carbono quanto nesse carbono aqui também, ó. Faltam 2 hidrogênios. Por quê? Porque ele já fez 2 ligações. Então, para completar os 4 pares que ele precisa, as outras 2 são hidrogênios. Então, quando a gente contar, ó, 3 com 3, 6. Com esses 4 que estão no meio, 10. Olha aqui, ó. 3, 3, 6, com 3, 9 hidrogênios aqui. Só que esse carbono do meio fez 3 pares de ligação. Está faltando 1. Esse 1 que está faltando é o hidrogênio. Então também tem 10. Observaram? As duas moléculas têm a mesma fórmula molecular, porém estruturas diferentes. Um é uma cadeia normal e a outra é a ramificada. É esse tipo de análise que você vai fazer numa questão de isomeria. Primeira coisa, você vai observar as moléculas que têm a mesma fórmula molecular, correto? Feito isso, você vai observar que tipo de diferença existe entre as cadeias, para classificar entre cadeia, isomeria de posição, função, metameria ou a tautomeria, tá certo? Na isomeria plana de cadeia, vamos ter 2 casos principais. É quando a cadeia é aberta, fechada, e também cadeia normal e ramificada. Mas também acontece com cadeias homogêneas ou heterogêneas, tá bom? Vamos seguindo aqui. Olha aqui esse detalhe. Isomeria plana de posição. Como o nome já diz, vai mudar a posição de algo. Geralmente, é a posição da função, de uma insaturação, ou também a mudança de posição de um radical, tá? Se você mudar a posição de um radical, de uma função ou de uma insaturação, você tem a isomeria plana de posição. Aqui temos 2 casos, ó. Vamos observar a fórmula molecular. A questão já colocou aqui, ó. C3H8O. As duas moléculas têm a mesma fórmula molecular. Só que se eu fizer a contagem, 1,
2, 3. Observe que a hidroxila, o OH, que é a função álcool, está no carbono 1. Já aqui nessa molécula, ó, vamos fazer a contagem. 1, 2, 3. A hidroxila está na posição 2. Como mudamos a posição da hidroxila, nós temos um isômero de posição aqui, certo? Já no segundo exemplo, ó, mesma fórmula molecular, C4H8. Porém, ó, temos uma dupla bem aqui. Olha onde é que está a outra dupla. Aqui, ó. 1, 2. Essa dupla aqui na molécula de baixo está na posição 2. Nessa molécula aqui está na posição 1. A insaturação mudou de posição. Nesse caso, quem mudou de posição foi a insaturação. Aqui, ó. Aqui foi o grupo funcional que mudou de posição. No caso, o grupo aqui é o álcool. Beleza? E aqui embaixo, quem mudou de posição foi a insaturação. Beleza, meu povo? Ó, mudou a posição do grupo funcional e embaixo está a insaturação. 2 casos de isomeria de posição, tá bom? Vou dar um tempinho que eu quero que vocês anotem esse raciocínio, esses 2 exemplos, para ficar com a referência no caderno. Bota lá, isomeria de posição e os 2 exemplos, tá bom? 2 minutinhos, rapidinho, vamos lá. Vamos continuando, meu povo, aqui, ó. Mais um exemplozinho de isomeria plana de posição. Olha o que é que está acontecendo aqui. Vamos observar a estrutura das moléculas de cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo aí tem 6 carbonos, ó. C6. Contando os hidrogênios. 3, com 3, 6. Com 3, 9. 12. Com 2, 14. C6, H14. Aqui também, ó, se você contar, ó, aqui já deu 9. Com esses 3 aqui, 12. Com 2, 14. Bom, essas duas moléculas aqui, ó. O 2-metilpentano e o 3-metilpentano têm a mesma fórmula molecular, C6H14.
A diferença está aqui, ó. Observe que o metano, o metil, o CH3, está em posição diferente nas duas moléculas, ó. 1, 2. Aqui ele está na posição 2. Aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui ele está na posição 3. Modificou a posição do radical, da ramificação, nós temos uma isomeria plana de posição. Aqui, ó, mudou a posição da ramificação. Beleza? Olha aqui embaixo, as duas moléculas, C5H10. Mesma fórmula molecular, a diferença é que a dupla aqui está no carbono 2 e aqui está no carbono 1. Mudou a posição da insaturação. Então, isomeria de posição nós temos mudança de posição de um grupo funcional, ou de uma insaturação, ou de uma ramificação. Pode acontecer esses três casos. Resumindo, você vai ver que uma parte da molécula mudou de posição, tá bom? Então, isomeria de posição. Depois da isomeria de posição, temos a isomeria de função. A isomeria de função temos que tomar cuidado, porque existe mais de um tipo, mais de um caso, tá bom? E tem alguns casos que é importante você gravar logo. Por exemplo, a isomeria de função, você vai ter funções químicas diferentes. Olha aqui, ó. Mesma fórmula molecular, C2H6O. Porém, um é um álcool, ó, OH, o outro é um éter, o oxigênio como heteroátomo. De novo, você vai ter a mesma fórmula molecular, olha aqui, ó, C7H8O. Aqui temos um álcool, aqui um éter, ó, e aqui um fenol. Beleza? Então, ocorre quando você tem mudança na posição, certo? Desculpa, mudança na posição não. Mudança na função, certo? Função química diferente. De novo, o exemplo de cima. Álcool e éter. Álcoois e éteres são isômeros de função. São funções químicas diferentes que podem ter a mesma fórmula molecular e vão ser funções diferentes. O mesmo também acontece com o fenol. Se você comparar um álcool com um fenol, ou um éter com um fenol, eles vão ter a mesma fórmula molecular e funções químicas diferentes. A mesma coisa acontece também aqui, ó. C3H6O, aldeído, ó, carbonila ligada a hidrogênio, e cetona, a carbonila entre dois carbonos. São funções químicas diferentes, mas que quando possuem a mesma fórmula molecular, elas são chamadas de isômeros de função. Ó, carboxila, outro grupo aqui, éster. Aqui é um ácido, aqui é um éster. Funções químicas diferentes, mesma fórmula molecular. Então, os casos principais, vamos lembrando aqui. Ácido, éster. Aldeído, cetona. Álcool, éter. E também álcool, éter e fenol. Pessoal, são os principais casos. Claro que existem outros, mas eu estou colocando esses principais que são os que mais aparecem. Tanto que eu vou dar um tempo nesses dois slides. Eu quero que vocês anotem esses grupos, porque quando a gente for começar a resolver as questões, eu preciso que vocês tenham essas referências para a gente ficar comparando, tá bom? Lembre-se, na orgânica, ter a referência é muito importante na hora de resolver exercícios, beleza? Então, ó, 2 minutinhos nesse slide e vou botar no outro também. Eu quero que vocês façam esses desenhos e anotem, ó. Álcool e éter, bota assim, isomeria plano de função. Álcool e éter. Álcool, éter, fenol, tá? Colocando bonitinho o desenhozinho para você ter essa referência, tá bom? Vamos lá. Tchu!
Mais exemplozinho aqui de isomeria de plano de função. Olha aqui. Éter, álcool, cetona, aldeído, ácido carboxílico e éster. Lembrando que eles precisam ter a mesma fórmula molecular. Possuir a mesma fórmula molecular e grupos estruturais diferentes. Tá certo? Opa, minha chefa Érica. E Rosário, tu disse que ela não vinha, ela veio. Tô dizendo que a Érica tava faltando hoje, ela aí apareceu. Boa tarde, minha amiga Érica. Tudo sussa com você? Tudo tranquilo? Como é que tá aí a Grande Juazeiro? Grande Juazeiro do Piauí. Ó, hoje é isomeria. Eu já tô aqui na parte de isomeria função, mas já já a gente faz umas questõezinhas e você pega tudo ligeiro. Bom, os principais, ó, álcools e ésteres, aldeídos e cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres. Outro tipo aqui também, ó, mais um exemplozinho, ácido carboxílico e também éster, certo? Bom, isomeria de compensação ou metameria é um caso particular de isomeria de posição, onde a gente leva em consideração somente o heteroátomo. Beleza, Érica? De novo, ó, mais uma vez. Professor, qual a diferença da metameria para as outras isomerias de posição? É porque a metameria é focada em analisar somente o heteroátomo, tá bom? Você vai ter duas fórmulas moleculares, certo? Iguais. E as estruturas vão ser diferentes como? Que o heteroátomo vai mudar de posição. Então, de novo, para você não confundir, porque às vezes a pessoa vê o heteroátomo mudando de posição, aí ele pega lá e coloca isomeria de posição. E está errado. É uma metameria ou isomeria de compensação. Esse tipo de isomeria é para quando muda a posição do heteroátomo. Os outros isômeros de posição vai mudar o quê? A posição da função ou a posição da insaturação ou a posição do radical. Já na metameria, o que muda é a posição do heteroátomo. Vamos ver uns exemplos. Já já a gente volta aqui que eu dou um tempo o pessoal do IPTV anotar aqui o raciocínio. Olha aqui, ó. Repara que se você fizer uma contagem, ó, 1, 2, é como se o heteroátomo estivesse na posição 2. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Observa que no primeiro caso tem um carbono à esquerda do oxigênio. Já no segundo exemplo, tem 2 carbonos. Isso indica que o heteroátomo mudou de posição. Nesse caso, nós vamos chamar de metameria. Olha aqui, ó, no éster. O oxigênio só tem um carbono à sua direita. Agora nós vamos ter 2. Neste caso, nós conseguimos observar o quê? Estão, meu povo, aumenta o número de carbonos à direita. Então, houve a mudança de posição do heteroátomo. Nesse caso, é metameria. Lembrando que você sempre deve analisar a fórmula molecular. E quando eu observo essas duas moléculas aqui, ó, eu consigo ver claramente que a fórmula molecular é a mesma. Ó. Aqui em cima, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, C4. Hidrogênio, ó, 3, com 2, 5, com 2, 7, com 3, 10. C4H10O. As duas estruturas têm a mesma fórmula molecular, mas houve a mudança da posição do heteroátomo. Olha aqui embaixo. Consigo ver também que tem 4 carbonos. Hidrogênios. Olha aqui, vamos contar. 3, 5. Com 3 aqui fica quanto? 8. Então, C4, H8. E o oxigênio tem 2. O2.
As duas moléculas têm a mesma fórmula molecular, só que na sua estrutura plana houve uma mudança na posição do heteroátomo. Isso aqui nós chamamos de isomeria de compensação ou metameria, beleza? Então, ó, pessoal do IPTV, Coivaras e Uruçuí, tá tudo tranquilo, tudo susso aí? Alguma dúvida? Coloca aqui no chat, pessoal, vamos participar. Vou dar um tempinho para vocês anotarem dessa parte de isomeria de compensação e eu volto já. Vai lá, 2 minutinhos. Outros casos aqui de metameria. Aqui, ó, repara que quem está mudando de posição, ó, é o oxigênio, olha. Do lado de cá, ó, 2 carbonos e aqui somente 1. Fórmula molecular, a mesma. Mesma fórmula molecular, só que as estruturas possuem diferenças. Olha o outro caso aqui, uma amina. Olha o nitrogênio aqui, ó, seu lado esquerdo, um carbono. Quando a gente olha para o nitrogênio de novo aqui, ó, opa, 2. Mesma fórmula molecular, estruturas diferentes. Aqui embaixo é o éster. Aqui é o oxigênio. Temos 2 carbonos aqui à direita. E aqui só tem 1. Indicando que houve uma mudança de posição do heteroátomo. De novo, mudou a posição do heteroátomo. Isso é uma metameria ou compensação, tá? Agora vamos seguindo. Tautomeria. A tautomeria é outro caso particular, só que agora de isomeria de função. Ela é um caso particular por causa do equilíbrio dinâmico que acontece. Você vai ter 2 substâncias em equilíbrio. Aldeído e enol ou cetona e enol, tá? Toda vez que você tiver um enol, lembre-se que o enol é uma substância muito instável. Ela tem a tendência, tá certo? Ela tende a decompor e ela vai se converter, ela vai sofrer uma reação, virando aldeído ou cetona, dependendo da posição da hidroxila. Se a hidroxila for no final da cadeia, nas extremidades, ela forma um aldeído. Se ela estiver mais para o meio da cadeia, ela forma uma cetona. Então, ó, nós vamos ter um equilíbrio dinâmico entre aldeído e enol, cetona e enol. Olha aqui, ó.
tautomeria envolvendo aldeído e enol. No caso aqui, ó, a hidroxila aqui está ligada a um carbono que tem uma ligação dupla, tá vendo? Isso é um enol. Quando isso ocorre, ó, a dupla, o hidrogênio da hidroxila vai para o carbono e a dupla vai para o oxigênio, formando uma carbonila. Mas essa carbonila está ligada a um hidrogênio porque está em ponta de cadeia. Nesse caso, forma um aldeído. O equilíbrio aldoenólico. Show? E aí, temos o equilíbrio cetoenólico. Muito bem, Érica, já vi que você já colocou aqui, ó. Fenolzinho aqui, ó. Hidroxila ligada a um carbono que tem uma ligação dupla. Show? Neste caso, vai haver a formação de uma acetona, porque a hidroxila está no meio da cadeia. Então, a carbonila formada, olha aqui, ó, vai ficar entre dois carbonos. E aqui nós temos uma cetona. Equilíbrio cetoenólico, equilíbrio aldoenólico. Show! Isso aqui é o último tópico que eu quero que vocês anotem. Pessoal do IPTV, ó, quero essa referência no caderno. E a gente volta já para treinar todos esses casos que a gente colocou aqui, tá bom? Botei várias questões. Hoje e amanhã vamos responder muita questão dessa parte de isomeria. Vamos lá, 2 minutinhos. Vamos seguindo aqui. E vamos treinar. Pessoal, ó, olha esse primeiro caso. Observe essas duas moléculas aí, certo? Gente, os dois compostos apresentam grupos funcionais do tipo carboxila, ó, aqui também. 2 carboxilas e os dois possuem um anel aromático. Bom, só com essa análise aqui já dá para observar que os dois apresentam a mesma fórmula molecular. Show? O que é que está mudando de uma molécula para outra? Simples. Olha aqui, ó. Está aqui na posição 1 essa carbonila e aqui está na posição 2. Vamos olhar para outra molécula. Ó, 1, 4. Houve a mudança da posição da função.
Repare que nós temos duas funções do tipo ácido carboxílico, tá? Ácido carboxílico nas duas moléculas. E o que mudou aqui foi a mudança da posição. Letra D. Deixa eu ver a sua pergunta aqui, Érica. Professor, se os isômeros possuem a fórmula molecular idêntica, o que diferencia eles um dos outros? Bom, essa questão já respondeu sua pergunta, pois muito bem. Pois vamos lá. Mas mesmo assim, Érica, eu vou te responder. A gente pode aproveitar e tirar a dúvida de outra pessoa que está assistindo. Em primeiro lugar, a fórmula molecular ela pode ser igual para várias moléculas, tá certo? Mas quando você desenha uma molécula principalmente orgânica, devido ao carbono possuir a capacidade de fazer até 4 pares de ligações, isso dá muitas possibilidades de mudança de posição de grupos. Também o formato da cadeia. A cadeia pode ser aberta ou fechada, pode ser normal ou ramificada, pode ser homogênea ou heterogênea. Então essas mudanças, tá certo? Essas mudanças você pode ter mudança de cadeia, mudança de posição, a mudança da função, tá? Então, no caso dessa molécula aqui, o ácido, você tem um ácido fitálico à esquerda e o ácido terefitálico à direita. A única coisa que mudou foi a posição do grupo carboxílico. Show? Então, aqui são 2 isômeros de posição. Vou colocando aqui as questões mais simplesinhas, que é para a gente já se acostumando. Olha esse outro caso aqui. Repara o grupo funcional que tem aqui, ácido. Um ácido aqui. E aqui tem um éster. Opa! Um ácido e um éster. O que é que você acha, minha amiga Érica? Isômeros de função. Temos um grupo ácido carboxílico e um grupo éster. Mesma fórmula molecular, mas tem grupos funcionais diferentes. Então aqui nós temos o isômero do tipo isomeria de função. Show? A anterior era de posição. Vamos ver mais um caso aqui. Olha essa terceira. Essa daqui está facinha. Eu consigo observar aqui um fenol. Aqui eu consigo ver uma hidroxila ligada a um carbono saturado, um álcool. E um oxigênio entre 2 carbonos. Aqui é um éter. Mais uma vez, grupos funcionais diferentes. Mesma fórmula molecular. Como é que eu tenho certeza disso? Eu consigo ver que as 3 moléculas têm anel aromático. As 3 moléculas têm carbono, têm oxigênio e 4 hidrogênios. Então, neste caso aqui, nós vamos ter a mesma fórmula molecular e grupos funcionais diferentes. Se as funções são diferentes, nós temos uma isomeria de função, ou isômeros funcionais. Show? Viu como é tranquilinho? Facinho demais? Nada de outro mundo? Olha essa quarta questão. Diz assim: a isomeria plana de isômeros de mesma função orgânica com cadeia carbônica heterogênea denomina-se... Não é difícil não, Érica, tranquilo. Para ser sincero, as questões mais complicadas desse assunto, ela envolve isomeria óptica e geométrica. A isomeria plana é questão de você se acostumar com os tipos, porque como são 5 tipos, você se acostumando com cada caso, fica fácil, tá? Olha aqui, nós vamos chamar isso de isomeria de compensação, que é a mesma coisa de metameria. A metameria, ela é baseada numa cadeia heterogênea, a presença de um heteroátomo. Então, eu tenho a presença de um heteroátomo, eu tenho uma metameria aí, tá? E essa quinta?
Essa aqui tá facinho demais. Júnior, joga 1 minuto na tela. E aí, Érica, me diz qual a alternativa aí. 1 minutinho. Essa aqui não pode errar, não, que é jogo rápido. Vamos lá. Muito bem, Érica. Olha aqui, ó. Apareceu essa setinhazinha aqui, mostrando que é reversível, um equilíbrio dinâmico. E ó, propanona, cetona, enol. Nós já sabemos que aqui é uma isomeria, ó, do tipo dinâmica ou tautomeria. Tá? Aí temos uma tautomeria ou isomeria dinâmica. Basta você olhar para a equação, certo? Observou a equação, não tem segredo aí. Show? Vamos ver mais uma. Olha essa sexta. Aqui nós estamos fazendo duas comparações, tá? Aonde nós temos isomeria aí? Bom, aqui uma coisa eu lhe digo, não tem isomeria de função, nem metameria. Por quê? Não tem heteroátomo aí, e todo mundo que aparece aí, gente, são da mesma função, tá? Isomeria de função, as funções têm que ser diferentes. Aqui está acontecendo duas coisas. Primeiro, 1 e 2 são isômeros de posição, porque ó, a dupla aqui está no carbono 1 e a dupla aqui vai aparecer no carbono 2. Você mudou a posição da insaturação. Porém, 1 e 3 também vão ser. Porque 1 e 3 é uma cadeia aberta e a outra é fechada. Então aqui nós temos duas opções. Uma isomeria de posição, que ocorre entre 1 e 2, e uma isomeria de cadeia, que ocorre entre 1 e 3. Mas a resposta vai ser letra B. 1 e 3 são isômeros de cadeia, por quê? Ó, porque na alternativa na letra E, ele está dizendo que 1, 3 e 4 são isômeros de posição. Não, somente 1 e 2 são isômeros de posição. Ó. Mudou a posição da dupla. Agora, 1 e 3 são isômeros de cadeia, porque uma é uma cadeia aberta e a outra é uma cadeia fechada. Tá certo? Bom, pessoal, está encerrando o tempo da nossa primeira aula. A gente volta já já. Vou responder mais questões desse conteúdo aqui no próximo horário, tá bom? 2 minutinhos, é só o tempinho de molhar a garganta e a gente volta já.